O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. E quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos hoje, domingo, celebrando mais uma vez a Eucaristia. A Eucaristia é o centro, é o cume da nossa fé. Domingo, a nossa participação intensa na vida da comunidade nos faz recuperar sempre mais a presença de Deus em nossos corações e assim lutarmos para a construção de um mundo melhor e mais fraterno. Neste domingo, a igreja celebra a festa da transfiguração de Jesus. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou até o alto de uma montanha, o Monte Tabor. E ali Jesus foi transfigurado diante deles. Primeiro é preciso entender por que Jesus se transfigurou diante de seus discípulos. Jesus estava no caminho de Jerusalém, no caminho seguindo até Jerusalém, para ali passar pela sua paixão, pela entrega da sua vida, passar ali pelo sofrimento. E neste caminho, Jesus, claro, era acompanhado pelos discípulos. E Jesus conhecia o coração deles, um coração cheio de fraqueza, um coração cheio de medo. Sabiam que o Mestre Jesus iria passar pelo sofrimento e tinham vontade de desistir. Isso também pode acontecer conosco. Quando estamos diante do sofrimento, às vezes bate no nosso coração o desejo de desistir, de desanimar no caminho da fé. Isso aconteceu também com os discípulos. Então Jesus leva até o alto da montanha. E levar ao alto da montanha significa mostrar a glória de Deus para eles. Pedro, Tiago e João são os escolhidos para estarem com Jesus no Monte Tabor. Jesus se transfigura diante deles e mostra-lhes que a vida não é apenas momento de sofrimento,
mas também Deus nos dá a sua glória, nos dá a sua presença e nos enche de luz. Assim Jesus fez com os seus discípulos. Mas por que Ele escolhe apenas estes discípulos, Pedro, Tiago e João? Porque eram eles que precisavam serem também transfigurados no coração. Pedro muitas vezes negou Jesus. Pedro não aceitava a cruz de Jesus. Pedro não entendia o reino de Jesus. Jesus chegou até chamá-lo de Satanás. Pedro, ao negar Jesus, precisava também de transfiguração. Tiago e João, o que eles desejavam? Ocupar os primeiros lugares. A mãe deles tinha pedido a Jesus que um se sentasse à direita e outro à esquerda no reino de Deus. Então foi exatamente por isso que Jesus chamou os três, Pedro, Tiago e João, e os levou até o alto da montanha, porque eles precisavam muito mais do que os outros serem transfigurados em seu interior. Assim como todos nós também precisamos de transfiguração, precisamos mudar as nossas atitudes, mudar o nosso pensar, o nosso agir e nos tornarmos mais convictos no caminho da fé e do seguimento de Jesus. Quanto mais o Senhor transfigurar o nosso coração, mais iremos assumir a vida e a ação de Jesus em cada um de nós. A palavra transfiguração significa mudança de forma. Mudança de forma. É bonito que a liturgia de hoje diz assim: o corpo de Jesus se tornou luminoso, como se tornará também o nosso corpo diante de Deus, na glória da sua presença. Enquanto eles viram a transfiguração de Jesus, e eles ficaram encantados com aquela maravilha diante dos olhos, Pedro disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. É bom ficarmos aqui. Quando nós estamos na missa, diante do altar, aqui é o nosso tabor. E nós também dizemos como Pedro: Senhor, é bom ficarmos aqui. É bom estarmos aqui. Pedro disse: vamos construir 3 tendas, uma para cada um. Uma para cada um. Enquanto ele falava isso para Jesus, escutaram uma voz que veio lá do céu: este é meu filho amado, escutem o que ele diz. O caminho da fé para todos nós é um caminho de escuta, de pertença à comunidade cristã. A fé chega no nosso coração através do ouvir, do estar em comunidade, de escutarmos esta palavra. Ninguém tem fé no coração se não se senta para escutar a voz de Deus, para escutar a palavra da igreja, para escutar os ensinamentos do Senhor. Por isso, lá do alto da nuvem, é bonito o que se ouve da voz: este é meu filho amado, escutem o que ele diz. Quantas vezes nós estamos na igreja, participando de uma missa, mas o nosso pensamento está em outro lugar. Estamos preocupados com tantas coisas lá fora e nem nos concentramos no essencial. Saímos da igreja e se alguém perguntar lá fora para nós o que o sacerdote ensinou, falou na missa, talvez nós não consigamos nem dizer uma palavra, porque não estamos ali de coração, não prestamos atenção. Precisamos
escutar a palavra de Deus que nos dá fé. Enquanto eles estavam ali encantados com a voz de Deus, eles foram tomados por um sentimento muito forte na vida deles da presença do Senhor. Então eles caem de joelhos, eles dobram seus joelhos diante do Senhor, e Jesus diz para eles: levantai-vos e não tenhais medo. Uma palavra da igreja hoje para todos nós cristãos é para que nós não tenhamos medo. O medo faz o coração humano parar, desanimar, desistir. O medo nos faz ficarmos de mãos amarradas, sem querer fazer nada por ninguém e nem pela comunidade. O medo nos gera incapacidade. Deus não deu nada para nos sentirmos incapazes, mas Deus nos deu a sua força para tirarmos do nosso coração todos os medos e assim levantarmos a nossa cabeça e cumprirmos a nossa missão, sempre olhando na direção dos mais fracos, dos mais desprotegidos. Então Jesus hoje transfigure a nossa vida para olharmos os desfigurados da história. Quantas pessoas são que sofrem no mundo e nós não podemos ter a tentação de desanimar. Nunca desanimemos. Nunca queiramos ficar apenas nas tendas, né? Ficar construindo uma tenda, uma para cada um de nós, é conforto, é querer não enfrentar a vida. Às vezes nós dizemos assim: eu não quero sofrer, não quero passar por um momento difícil. Mas todos nós passamos, isso faz parte da vida e não é castigo de Deus. Temos que tirar essa mentalidade do nosso pensamento, que às vezes achamos que quando passamos pelo sofrimento é porque Deus está nos castigando. É a vida que nos oferece desafios, mas Deus está ali todos os dias iluminando nossa vida, o nosso pensar e o nosso existir. Deus todo dia nos leva ao seu monte Tabor para nos fortalecer na fé. Agradeçamos ao Senhor hoje também o dia do Padre, o dia em que o nosso bispo diocesano completa 43 anos de ordenação sacerdotal. Que o Senhor o abençoe no seu episcopado e ilumine a vida de todos vocês no seguimento de Jesus. Amém.